Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, o Senhor, que nos chamou à vida cristã pelo batismo, nos envia em missão. Então, toda comunidade cristã é comunidade de discípulos missionários. Então, que nós possamos celebrar com alegria e entusiasmo. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 4, depois o versículo 10 a 12. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 4, depois o versículo 10 a 12. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospereis em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o teu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém, e reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, que Davi está se aproximando dos últimos dias de vida, e aí ele passa o trono para Salomão, e aí dá instruções para Salomão. Ser corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em teus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo que fizeres, em todos os seus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o teu coração e com toda a tua alma, jamais faltará um sucessor no trono de Israel. E aí depois disso, Davi morreu e Salomão assumiu o reino, assumiu o trono do seu pai. E aí o reino ficou solidamente estabelecido. Então a gente vê aqui o final do reinado de Davi e o começo do reinado de Salomão. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Então, nessa leitura do Evangelho hoje, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Então, a primeira dimensão do discipulado é o chamado para estar com Jesus. Os discípulos permaneceram com Jesus, seguiram-no vendo, ouvindo, agir e pregar o reino de Deus pela ação e pela palavra. Aqueles que foram chamados agora são enviados. Trata-se da segunda dimensão do discipulado, a dimensão missionária e apostólica. Anunciar aos outros os ensinamentos de Jesus. Os discípulos foram enviados 2 a 2. Então, a missão deve ser realizada em comunidade. Ninguém anuncia a palavra de Deus sozinho. Além disso, o missionário tem a tarefa de ajudar a
de ajudar, né, de corrigir, de fortalecer e incentivar o outro. Então, Jesus recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Então, disponibilidade, desapego, liberdade diante das realidades mundanas e terrenas. Então, o missionário é desapegado e sabe que a palavra anunciada é de Deus e não sua. Então, a tarefa, então, se dá pelo ensinamento do caminho que leva ao reino de Deus. Pregar a conversão ao evangelho, pois o reino de Deus chegou a expulsar o maligno pela prática, né, e vivência do bem e do amor. Né? Então, o reino de Deus chegou, né, e expulsar o maligno pela prática e vivência do bem e do amor. Então, que hoje nós somos chamados e enviados por Jesus. Não nos esqueçamos jamais disso. A fé deve ser vivida e proclamada hoje por nós, assim como Jesus fez, né? Assim como Jesus fez aos discípulos na leitura do Evangelho de hoje, ele faz conosco também. Então, que nós realmente, né, possamos viver, né, e proclamar a nossa fé, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.